Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação nota 1000 do Enem. Bom, galerinha, parabéns e créditos totais ao site do G1 por disponibilizar as redações nota 1000 e parabéns aos alunos, candidatos que tiraram 1000 na redação e que disponibilizaram suas redações nas páginas do site do G1 para os alunos lerem, Parabéns a todos vocês. O tema da redação do Enem de 2022 foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, tá bom? Então, agora a gente vai ler a redação, deixa eu ver aqui, Tchan, 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 tchan. São várias, e é bem bacana porque ajuda, vocês a fazerem análise de redações também, eu acho muito legal. A gente leu da Annalise Teixeira, Isso mesmo. Agora vamos para a redação da... Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda Braz, 18 anos. Interessante, A redação dela começa o seguinte, olha só. Na obra literária Triste Fim do Policarpo Quaresma, do autor brasileiro Lima Barreto, primeiramente, parabéns, Maria Eduarda, pela sua redação nota 1000, viu? Muito interessante. Aí ela descreve o seguinte, na obra literária Triste Fim do Policarpo Quaresma, olha que legal, ela citou Lima Barreto, do autor brasileiro Lima Barreto, a figura do protagonista é construída a partir de um ideal ultranacionalista, baseado na valorização das questões dos próprios países. Analogamente, fora da ficção, a sociedade brasileira não se comporta como Policarpo, visto que esta não se preocupa com a valorização da memória dos povos tradicionais brasileiros, embora sejam tão importantes para a identidade nacional. Eu acho legal esse modelo de redação, que já deixa na introdução os argumentos, Então, olha só, nesse inteirinho entende-se que há negligência estatal e a não eficiência da legislação como causas desse desafio. Então, olha que interessante, ela citou a negligência estatal e a não eficiência da legislação. Vamos ver aqui como é que ela vai defender os argumentos dela? Olha que interessante. O primeiro argumento dela, olha só, que seria exatamente sobre a negligência estatal, ela vai destacar o seguinte: a princípio, sobre esse assunto, vale ressaltar a importância de um Estado ativo na resolução das questões sociais. Estado, negligência estatal, Dessa forma, para o filósofo polonês Zygmunt Bauman, a instituição, quando posicionada de forma a ignorar sua função original, é considerada um Estado zumbi. Sob esse viés, o Estado brasileiro é análogo a esse conceito, visto que, no que tange à valorização da proteção dessas comunidades, ele é ausente e suposto tal postura negligente, contribuiu para que os povos tradicionais não recebam o amparo estatal necessário, colocando em risco anos de história, de resistência e de memória de uma parcela fundamental da sociedade. Interessante, Ok, esse foi o primeiro argumento. Agora vamos ver o segundo, A não eficiência da legislação. Olha que interessante, como é que ela vai citar ele? Olha só que bacana. O segundo argumento, Segundo A. Ela descreve o seguinte, outro sim, a ausência de uma legislação, olha que legal, que abraça a causa ameaça diretamente a sobrevivência desses grupos. Nessa óptica, a obra literária Cidadão de Papel, olha que legal, do jornalista Gilberto Dimes, apresenta um contexto social em que as garantias constitucionais estão restritas apenas à parte escrita. Olha que interessante, Apenas no papel, Sem ser colocado em prática. Diante disto, essas comunidades originais tupiniquins podem ser consideradas de papel, tendo em vista a não eficiência das leis e projetos que garantam seus direitos. Assim, ao invés de promover a valorização e o reconhecimento destas populações, tais determinações falhas contribuem para a manutenção do sentimento de invisibilidade social desses povos. Que interessante, Um argumento ótimo. Agora, a solução, o que ela vai propor? Então, tem sempre aquela perguntinha, Conclusão, Aquela perguntinha interessante. Quem vai solucionar,
Como vai solucionar? Opa! Como vai solucionar? Opa! Grande perguntinha da questão. Quem e como, né? Ok, vamos lá. Destarte é inegável que a respeito, né, dos povos tradicionais do Brasil possuem entraves que precisam ser resolvidos. Fato. Logo, o governo federal, órgão de maior poder político nacional, deve o quê? Com quem também, né? Com parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, fazer o quê? Fazer o quê? Vou até mudar de cor aqui, ó. Criar projetos de reconhecimento que garantam os direitos desses grupos, perceberam? Ela citou quem? E agora, como vai solucionar, né? Essa campanha será viabilizada por meio de campanhas estabelecidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT, de forma que a valorização dessas populações torne-se cada vez mais uma pauta discutida na sociedade. Ok, para isso é fulcral, né, a disseminação de informações acerca da importância de proteger os territórios indígenas e quilombolas, evidenciando a necessidade da não reivindicação desses locais para fins econômicos e privados. Legal, né? Desta forma, será possível formar uma sociedade ciente das causas sociais do país e, principalmente, manter viva a memória daqueles que essencialmente formaram a identidade nacional. Parabéns aí, né, Maria Eduarda, pela sua redação, né? E é isso, gente, olha que legal. Tem muitas redações nota 1000, né? Muito interessante o ponto de vista dela, a solução que ela propôs, os argumentos, né? Bem bacana, né? Ok, vamos lá então, vamos agora para a redação da Juliana Moreal, né? Parabéns, né, para Maria Eduarda. E agora vamos para parabéns também para Juliana Moreal, vamos para a redação dela. Ela destaca na introdução o seguinte, percebem o seguinte, ó. Declarado Patrimônio Material Brasileiro, o ofício das quebradeiras de coco, olha que legal, né? As mulheres, né, que trabalhavam quebrando coco, ela citou isso na introdução dela, né? É exemplo de preservação de conhecimentos populares que marcam a cultura, a economia e as relações interpessoais dos povos envolvidos. Similarmente, muitos outros grupos tradicionais possuem saber de extrema importância e, no entanto, não recebem o respeito merecido, o que cria uma urgente necessidade de promover a valorização dessas comunidades. Nesse contexto, então, aqui que ela vai citar os argumentos, ó. Nesse contexto, né, é válido analisar como há outros de negligência estatal, né, negligência estatal e a existência de uma visão capitalizada da natureza representam desafios para a resolução de tal problemática. Ok, né? Como é que ela vai defender esse ponto de vista dela? Olha que interessante, vamos lá? Primeiro argumento, né? Como é que ela vai defender a negligência estatal, né, como causa desse problema? Ó, diante desse cenário, nota-se a inoperância governamental. Opa, então defendendo aqui, ó. Como fator agravante, o descaso em relação às culturas tradicionais. Para a pensadora contemporânea, de Jamila Ribeiro, é preciso tirar as situações de visibilidade para que as soluções sejam encontradas. Perspectiva que demonstra a falha cometida pelo Estado, aqui a negligência estatal, né? Uma vez que existem, muitos tiveram, né, sobre esse argumento, né? Agora que eu estou percebendo, interessante. Uma vez que existe uma forma de carência de conscientização popular sobre o assunto, causado pelo baixo estímulo governamental a essas discussões, tanto nas salas de aula quanto no âmbito político. Interessante, né? Um fato a ser levado em consideração também, a ser discutido, né? A questão de não debater isso na sala de aula, né? No Estado, né? Perdão. Na sala de aula também. Nesse sentido, fica evidente que, por não dar notoriedade à luta desses povos, o governo permite o esquecimento e a minimização de seus costumes, o que gera não somente a massiva perda cultural de um legado cultivado por gerações, mas também o prejuízo da desestruturação econômica de locais baseados nessas técnicas. Interessante, né? Ok, segundo argumento, né? Segundo A.
Segundo argumento, olha que interessante. Vamos ver se ela vai destacar sobre a existência de uma visão capitalizada da natureza. Ademais, percebe-se a influência de uma ideologia que mercantiliza o ambiente para a manutenção de tal entrave. Para a ganância de olha que interessante, ela citou um texto de Sêneca, né? Uma citação, perdão. Para a ganância, toda natureza é insuficiente. A frase do filósofo Sêneca. Então, posso citar filósofo? Claro, sociólogo, música, filme, contexto histórico. Tudo isso, gente, vai enriquecer sua redação. Vai ficar muito boa, né? Então, ela citou aqui o filósofo Sêneca, né? Inclusive, acho que teve questões sobre ele no Enem de 2022, né? Talvez ela pegou até como motivação, né? Que ficou interessante a redação. Critica uma concepção recorrente na atual conjuntura brasileira, segundo a qual o meio ambiente é visto como um objeto para tal luxo humano. Logicamente, tal visão mercadológica se choca com o modo de vida experienciado pelos povos tradicionais que vivenciam seu relacionamento respeitoso e recíproco com o ecossistema, fazendo uso de seus recursos sem fins exploratórios. Por consequente, as comunidades que vivem dessa intimidade com a natureza são altamente reprimidos pelas classes que se beneficiam do uso capitalizado e desigual do meio natural, como grandes empresas pecuaristas que lucram da concentração de terras e do monopólio comercial, o que exclui ainda mais a população originária e resulta no declínio de sua cultura. Gente, olha que interessante, o que ela quis dizer aqui? Que os que visam lucros, eles oprimem os que têm amor pela natureza, né? Que não é de maneira exploratória, né? Igual no caso ela citou esses povos tradicionais, as mulheres quebradeiras de coco, por exemplo. Perdão, gente, foi só beber água, bebam água, tá? Enfim, ela citou aqui, olha que interessante a comparação dela, gente. Ela citou as mulheres quebradeiras de coco, esses povos tradicionais, né? Que respeitam a natureza. Ok, e citou os povos que exploram a natureza. E os que exploram por obtenção de lucro, eles oprimem quem utiliza da natureza para obter recursos, mas que protege ela, né? Que são esses povos tradicionais, porque eles protegem, eles têm uma relação de amor com a natureza, né? E os que não têm, é claro que vão criticar, né? Ao ponto de vista que eles exploram e não visam essa visão. Eles só obtêm lucro e não tem essa relação de amor com a natureza. Interessante esse ponto de vista nela, né? Focar nessas pessoas que desprezam esses povos. Quanto mais pessoas que vão desprezar esses povos, que vão explorar da natureza, infelizmente vai existir ainda, isso ainda vai ser um problema, né? Olha que interessante. E o que ela citou, né? Aí ela citou, né? A população originária resulta no declínio de sua cultura. Muito interessante esse ponto de vista, né? Esse argumento que ela destacou aqui. Né? E agora a conclusão, o que ela vai propor para solucionar? Então, aquelas famosas perguntinhas, né? Aqui, ó, conclusão, as famosas perguntinhas, né? Ok, vamos lá. Quem vai solucionar? Né? Quem? Que órgão? Quem? Não se esqueça, eu sempre coloco isso nas redações para vocês lembrarem, né? Como, bem grandão aqui, ó, o ponto de interrogação, para vocês lembrarem, tá certo? Então tá, então vamos lá, bem bonitinho, ó. Olha que legal. Portanto, quem vai solucionar? Citou o Estado, cabe o Estado. Muita gente citou o Estado, né? Tô vendo aqui, lendo, né? A gente pode perceber bastante. Ó, o Estado, o que ele vai fazer, né? Em sua função de promover bem-estar social, o que ele vai fazer? Estabelecer uma ampla fiscalização. Então, ó, quem? O Estado, o que ele vai fazer? Estabelecer uma ampla fiscalização do uso comercial do meio ambiente em áreas com maior volume de povos tradicionais, mediante a criação de mais delegacias, olha que interessante, especializadas no setor ambiental, a fim de garantir preservação do estilo de vida desses indivíduos. Olha que legal. E ela não citou só o Estado, ela citou também o governo federal, né? Olha só, outro sim é dever do governo federal fazer o quê? Organizar uma campanha de valorização de tais grupos por meio da divulgação de informativas em redes sociais e da realização, né, de palestras em escolas de modo a enfatizar a contribuição socioambiental desses cidadãos para assim conscientizar a população e possibilitar a exaltação das
das culturas tradicionais brasileiras. Olha que bacana, né? Então, ela citou aqui o Estado, o governo federal, para poder intervir aí nessas causas, né, e solucionar. Então, gente, olha que interessante, né? Não basta você só citar os argumentos, o INEP, ele quer que você proponha algo para mudar isso, né? Ele já te deu um problema. Como é que você vai solucionar esse problema também, né? Expõe as causas e a solução, né? Isso que torna a redação rica, tá certo? Bom, parabéns também, né, pela sua redação, Juliana Moreal. 17 aninhos, olha só, excelente redação, muito ótima, viu? Parabéns. Precisa, objetiva, nossa, gente, só redação bacana, né? Não é à toa que vocês tiraram 1000, né? Brilharam, parabéns, meninas. E meninos, né, também. Ok, vamos para a da Giovana Guimarães, de 18 anos. Olha que legal. Guerras do Brasil. Gente, só redação legal, hein? Ó, o documentário Guerras... Aí ela começou assim na introdução, né? O documentário Guerras do Brasil, o que tem a participação do ativista indígena Ailton Krenak. Olha que legal, né? Apresenta seu primeiro episódio a perspectiva dos povos originários em relação ao processo de colonização brasileiro, ressaltando a manutenção da luta dessas comunidades pela conservação da cultura e preservação da natureza na atualidade. A partir desse cenário, é necessário avaliar os obstáculos que impedem a valorização efetiva dos povos tradicionais. O que está associado, então, olha aqui que interessante. Aqui o X da questão, aqui que ela vai citar os argumentos, as causas que ela acredita, né? Já na introdução, né? Já no parágrafo introdutório, eu acho legal, porque aí o leitor já vai ter um norte, né? A gente, como leitores, né? A gente já tem um norte de quais serão os argumentos que ela vai defender, né? Então, olha só, o que está associado à relação conflituosa, então, ó, com o modelo econômico agroexportador brasileiro, que mais? Bem como a visão de parte da sociedade que inferioriza organizações sociais que se diferenciam do padrão ocidental. Opa, já temos aqui os argumentos, olha que legal. Então, vamos ver se no primeiro parágrafo ela vai defender a questão econômica, né, agroexportador? Olha que interessante, você já pode inferir, né, do que vai se tratar aqui a redação dela. Primeiro parágrafo argumentativo. Então, ó, de início, então vamos lá para ficar bonitinho assim, ó. Isso. De início, aí ela começou, ó. De início, é importante observar a contraposição existente entre a forma como as comunidades originárias e uma parcela da população lidam com a natureza. Ok. Nesse contexto, parece um pouquinho com a anterior também, né? Que ela destacou sobre a questão econômica, né? Ó, nesse contexto, destaca-se um modelo de colonização no Brasil chamado de colônia de exploração. Parece, né? Ó, qual estabeleceu uma economia pautada na exploração dos recursos naturais em vista da possibilidade de lucro. Opa, então olha só, né? Mais uma vez, as pessoas que visam aqui o lucro, elas não estão visando o amor pela natureza, estão? Não, né? Caso, elas não estão visando o amor pela natureza necessariamente, elas estão visando o lucro, né? Então, olha só, esse tipo de visão que é observada na atualidade, ela continua, né? Esse tipo de visão que é observada na atualidade pela manutenção de um modelo econômico agroexportador se opõe à visão dos povos tradicionais em relação à natureza. O fato, né? Como assim, né? Ó, os quais estabelecem uma íntima relação de reciprocidade, identificando nesse local sua fonte de sobrevivência e de moradia. Como consequência dessas realidades opostas, alguns indivíduos consideram a população originária contrária ao processo econômico buscado pelo capitalismo que impede a valorização desses povos e a natureza. Ou seja, se eles só visam lucros, né, os que estão explorando de fato a natureza, é claro que eles estão indo contra quem realmente defende a natureza, né? Que são esses povos, né, tradicionais, né? Que estão defendendo a natureza. Me lembra um pouquinho a redação anterior, né? A questão do lucro, né? Que eu achei bem interessante, que ela frisou também aí, né? Outro ponto importante, né? Ok, então tá. Ela citou aqui a questão econômica, né? Agroexportador brasileiro. E agora, bem como a visão parte da sociedade que inferioriza a organizações sociais que se diferenciam do padrão ocidental.
Opa, como assim que ela vai destacar? Ó, além disso, então aqui, ó, o segundo argumento dela. O que ela vai destacar aqui, ó? Opa, nossa, nem parecem dois aqui, né? O que ela vai destacar aqui? Além disso, percebe-se a existência de um pensamento que estabelece uma relação de hierarquização entre os povos brasileiros, que impede o efetivo das comunidades tradicionais. Nesse sentido, evidencia-se a disseminação durante o processo de colonização brasileiro do mito do bom selvagem. Como assim, ó? Em que os nativos foram caracterizados como ingênuos e puros, sendo possíveis serem civilizados pela cultura ocidental. Olha que interessante ela citando aqui a questão do preconceito, né, até de um contexto histórico, que como eles eram vistos, entre aspas, tá, ó, ingênuos e puros, o que? Os povos, sendo possíveis serem civilizados pela cultura ocidental, os povos da cultura ocidental se achavam no direito de colonizar eles, né, ó, desconsiderando a organização social já existente entre esses povos. Gente, muito interessante isso, tá? Esse ponto de vista que ela citou aqui, até contexto histórico, né? Essa visão preconceituosa que se tem, né, dos povos selvagens, até mesmo nos próprios livros, né, de que eles eram selvagens, fáceis de dominar, né, muitas coisas desse tipo, acaba gerando um preconceito em relação a esses povos, né, de raízes históricas até, né. Seguinte, ela destacou o seguinte, ó, consequentemente, devido a essa desqualificação da noção própria da organização, perceberam como que é interessante a gente ir lendo as redações, porque a gente vai percebendo que aqui no caso, por exemplo, né, a gente vai percebendo a linha de raciocínio dos candidatos, né, olha que interessante, até aonde ela quer chegar, né? Ela está citando o contexto histórico e vai contextualizando para ela chegar na parte de defesa do argumento, né? Por isso que é bom vocês lerem, por isso que é legal, por isso que é bacana vocês acompanharem, lerem as redações, porque vocês vão pegando aí, né, o modelo, as estratégias de como fazer. Eu sempre falo, não tenta adivinhar o tema, e sim como fazer uma boa redação, a estrutura dela, a estrutura é a principal, tá? Não tenta adivinhar o tema, e sim como ter uma base para fazer a estrutura dela, né? Aí vocês podem fazer qualquer tipo de tema sabendo a estrutura, né? Ok, consequentemente, devido à desqualificação, organização dessas comunidades, ó, culturalmente diferenciadas, observa-se a inferiorização de costumes e hábitos não ocidentais, impedindo uma visão de igualdade que permite a valorização dos povos tradicionais. Pronto, perfeito, né? Muito interessante. Ok, então agora a chave da questão, né? Da conclusão aqui. Seguinte, como é que isso vai ser solucionável, né? Perguntinha, né? Conclusão, de novo, ó. Conclusão. Quem vai solucionar? Eu sempre faço isso, gente, para vocês gravarem como fazer no parágrafo conclusivo, tá? Para não errarem mais, para tirar 900, no mínimo 980 na redação, né? Ó, quem vai solucionar e como, né? Olha que eu tenho argumentos para falar, viu? 980, por aí. Enfim, quem e como? Ok, vamos lá, gente, vamos lá. Quem vai solucionar? Ó, quem que ela propôs aqui? Portanto, conclui-se que o governo federal. Opa, o governo federal. Então, ela já propôs quem? Ó, em parceria com quem? Com o Ministério da Educação. Ótimo. O que eles vão fazer mesmo? Ó, vamos lá. Só para vocês gravarem. Deve promover o reconhecimento das características singulares de cada comunidade tradicional brasileira. Como? Por meio de debates. Olha que legal, gente. Olha que proposta bacana dela, ó. Debates com liderança desses grupos. Ela citou ali um indígena. Então, nada melhor do que uma pessoa para representar que é do grupo, né? Ó, debates com lideranças desses grupos, com a população, o que pode ser realizado em instituições públicas, como escolas, bem como ambientes virtuais e nas redes sociais. Gente, que bacana essa ideia, né? Ó, a fim de garantir a valorização plena desses povos que pertencem à nação. Então, nada melhor do que uma pessoa desse grupo responder em defesa desse grupo, né? Olha que ideia bacana. Ok. Ademais, é relevante que se estabeleçam relações mais amistosas entre o ser humano e a natureza. Nossa, que bacana, ó, a partir da valorização dos saberes tradicionais. Gente, perfeito, né? Parabéns pela sua redação, viu? Muito interessante aí, Giovana Guimarães, né? Muito bacana. Ela citou
os povos dos próprios grupos, né? Nada melhor do que eles para falarem, né? Muito bacana na proposta, né, dela. Agora a gente vai para a redação da Analice. Deixa eu ver se tem mais alguma. Da Analice? Não, a da Analice é a última. Então vamos fechar com chave de ouro aí com a dela. As redações nota 1000 do Enem de 2022. Gente, que bacana, né? Parabéns ao site do G1 e os candidatos, ó. Simbora, vamos lá. Analice Souza, de 21 anos. Souza Azevedo. Parabéns também, Analice, pela sua redação. Gente, como é que ela começou a introdução dela? Ó, na primeira fase, então aqui, né, só para lembrar, introdução. É aqui que você põe suas ideias, né? Nossa, já tô até introdução. Gente, ignorem minha letra, tá? Tá horrível, ó. Introdução, tá? Nessas horas já buga até a cabeça, né? Mas enfim, introdução, ó. Belezinha, olha que bacana. O que ela vai destacar aqui? Na primeira fase do romantismo, olha que legal, posso citar a fase de romantismo, contexto histórico? Claro, né? Vai enriquecer essa redação. Na primeira fase do romantismo, os aspectos da natureza brasileira e os povos tradicionais foram intensamente valorizados nas obras. Olha só que interessante, ó. Criando um movimento ufanista em relação às características nacionais. Tal quadro de valorização, então ela voltando no tema, né? Quando comparado à realidade, não foi perpetuado. Apresentam-se preocupantes desafios para a exaltação das comunidades nativas na contemporaneidade. Nesse sentido, a problemática não só deriva da... Então, olha que interessante os argumentos dela. Inércia estatal. Gente, muita gente citou o Estado. Mas também descaso social. Ótimos argumentos, né? Vamos ver como é que ela vai defender eles. Inércia estatal. Ok, primeiro parágrafo... Gente, olha que bacana, ó. Primeiro parágrafo argumentativo já tem de cara o argumento, ó. Inércia governamental. Ótimo. Já que de cara você já percebe o que ela vai defender, né? Ok, vamos lá. De início é importante observar a inércia governamental. Como assim? É uma das principais barreiras para a valorização de povos tradicionais. Nessa perspectiva, que delícia, citou a Constituição, ó. Constituição de 1988, a nossa Constituição, ó. É responsabilidade do Estado garantir a preservação e a exaltação das comunidades nativas, um fato, né? Incluindo medidas voltadas para a proteção de suas culturas. Fato. Entretanto, tal postulado é quebrado quando comparado à contemporaneidade. Como assim, né? Haja vista que a maioria dos povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, estava nos textos motivadores, né? Propondo, né? Esses povos também, né? Tinha um gráfico, para quem se lembra. Não possuem seus direitos estabelecidos. Como assim? A exemplo da demarcação de terras. Olha que legal, né? Sendo perversamente abandonada por um governo que não oferece suporte ou auxílio de garantias por leis. Então, aqui ela está citando a questão da inércia estatal, né? Então, ela está criticando a questão aqui do governo, né? Suporte e auxílios garantidos por leis. Por consequente, a partir do momento que o Estado é passivo e negligente, as autoridades são responsáveis tanto por estabelecer um equivocado cenário de quebra de direitos constitucionais, quanto por criar um errôneo quadro de desvalorização cultural da nação, já que as culturas das comunidades nativas representam o patrimônio de todos os brasileiros. Nossa! Desse modo, a postura governamental vigente acentua a negligência perante os povos naturais do país. Interessante. E agora, vamos ver como é que ela vai destacar a questão do descaso social como argumento? Então, vamos lá, vamos ver, né? Deixa eu tirar isso aqui. Descaso social. Olha que legal. Além disso, descaso social. Além disso, descaso social é outro desafio que alastra a desvalorização de comunidades nacionais. Nesse viés, segundo o escritor Nelson Rodrigues, isso ocorre devido ao complexo de vira-lata presente nos indivíduos. Como assim, né?
em que os brasileiros apresentam sua maneira um sentimento de inferioridade perante as nações exteriores, depreciando assim a cultura nacional. Tal ótica, grande parte da população assume equivocadamente um papel inerte e indiferente em relação à valorização das comunidades nativas, uma vez que, devido ao errôneo sentimento depreciativo, não é capaz de enxergar que a proteção e Nossa! Que perfeito isso, tá? Não é capaz de enxergar que a proteção e a exaltação dos povos tradicionais é de suma importância para garantir a sobrevivência desses grupos e para a preservação do patrimônio cultural da nação. Consequentemente, a visão míope, deturpada da sociedade é responsável para formar um corpo social negligente e indiferente acerca da própria história, ocasionando o abandono de parcelas tradicionais e esquecimento do legado cultural dos povos nativos. Gente, que top a redação dela. O que ela quis dizer aqui? A questão do complexo de vira-lata, né? Bem interessante, do Nelson Rodrigues, que os brasileiros aqui, né, na visão dela, a questão voltando aqui, do descaso social, ela quis dizer, perdão se eu não estiver no mesmo raciocínio que você, tá, Ana? Nossa, essa redação ficou linda, parabéns. Pelo que deu para entender, segundo a leitura, que ela quis destacar que é o seguinte: enquanto os brasileiros estão preocupados com o exterior, né, com a visão dos outros países, né, eles esquecem de enxergar, como se diz, pelo próprio umbigo, esquecem de valorizar os povos tradicionais, gente, que estão lá lutando pela natureza, estão lá fazendo seus trabalhos, né, eles esquecem de olhar pelos próprios povos, né? Que representam, olha que lindo, uma cultura do próprio país, né? Gente, se você for olhar o indígena, olha que lindo, eles estavam aqui antes de nós, né? Eles que são melhores para falar do nosso país, do nosso Brasil, né? Desde o período da colonização, antes da colonização. Não foram os portugueses que descobriram o Brasil já foi descoberto, né? Por que não? Porque os índios já moravam aqui. Eles cuidaram do nosso país. Então, olha que lindo o que ela quis dizer. Ao ponto do complexo de vira-lata aqui, né? Tomara que eu esteja no mesmo raciocínio que você, Alice. Não sei se é esse ponto de vista seu, mas, gente, que lindo. Deu para entender aqui que ela quis dizer o quê? Parem de se preocupar com os países de fora e valorizem o que vocês já têm. Sejam gratos pelo que você tem. Valorizem aqueles povos, acorda. E os povos tradicionais do seu país. E aqueles povos que estão precisando. Enquanto muitos visam lucro, né? Por que vocês não valorizam quem já está aí, quem ama a natureza, quem luta pelo próprio país? Olha que legal, né? Gente, que visão linda. Lendo redação, você tem uma visão de mundo através das visões dos candidatos, né? Uma visão diferente, né? De gratidão, né? Que lindo, sejam gratos. Muito legal, essa redação deu gosto de ler, sabe? Todas, claro, todos, parabéns, né? Por isso que tiraram 1000. Nossa, fiquei até feliz agora, gratidão. Tô na energia de gratidão agora, né? Ok. E agora, solução, conclusão, isso mesmo, vamos lá, conclusão. Gente, pra vocês não se esquecerem, conclusão. Gente, sejam gratos, não liguem pra mim, pra minha letra que tá horrível. Mas enfim, quem vai solucionar? Como vai solucionar? Perguntinha, vamos lá, pra vocês não esquecerem. Fica claro, portanto, que medidas, claro, né, necessitam ser tomadas para solucionar a problemática, né? Claro, é um problema que o INEP está julgando aqui, ele quer a solução. Nesse sentido, é preciso que o Estado... Por quê? Porque ela citou o Estado também, né? Como causa, né, do problema, O que ele vai fazer? Elabore, então vou até colocar de outra cor, né? Porque aqui já é a solução, a ação, né? Quem e como, né? Elabore um projeto de amplificação da valorização das comunidades tradicionais. Como assim? Por meio do aumento de medidas de proteção em tais grupos. Como, né? A exemplo da intensificação da demarcação de terras. Olha que legal, né? Com o objetivo de reverter a postura inerte dos órgãos governamentais, para que, desta forma, os povos nativos tenham seus direitos garantidos. E olha que legal, ela não citou só o Estado, ela citou outro órgão. Quem que ela citou também? A mídia. A mídia institucional, o que ela deve fazer para solucionar o problema? Deve criar projetos de exaltação cultural. Como? Por intermédio da produção de campanhas digitais que abordem a importância da preservação de traços nacionais.
com o intuito de desconstruir o sentimento de inferioridade social, para que, dessa maneira, seja possível reverter o descaso dos indivíduos perante a valorização das comunidades. Então, olha que legal. Então, a mídia também, que ela deve criar projetos de exaltação cultural. Gente, a mídia, ela é um grande intermédio também, uma grande proposta de intervenção, né? Claro, a gente está gravando esse vídeo através da mídia, né? Do YouTube também, espalhando educação para vocês, né? A mídia também tem um grande poder influenciador, né? Com o intuito de desconstruir sentimentos de inferioridade social, para que dessa maneira seja possível reverter os descasos dos indivíduos perante a valorização das comunidades nativas. Legal, né? Gente, olha ela retomando o começo. Assim, os princípios de exaltação nacional presentes no romantismo poderão ser relacionados à realidade brasileira. Nossa, que legal, viu? Parabéns. Parabéns a todos, primeiramente, né? A todos pela redação. Parabéns ao site do G1 e principalmente aos candidatos por disponibilizarem suas redações, né? Como espelho, né? Para quem está tentando uma vaga no federal, para os estudantes que estão indo na luta para o Enem, né? Parabéns vocês por disponibilizarem as redações de vocês. Parabéns, Alice, muito linda a sua redação. E a todas as pessoas, os alunos também que tiraram 1000, que disponibilizaram suas redações, né? Gente, é isso. Não tem segredo, tá? Leiam, que a leitura vai ajudar muito vocês, sabe? A terem estrutura, ter uma boa base de como fazer uma redação. Não tentei adivinhar o termo, e sim como fazer a estrutura de uma redação. Isso vai ajudar muito vocês, tá? Leitura é fundamental. Olha que lindas, olha que ricas ideias dos outros candidatos, né? Que tiraram 1000. Se espelhem, né? Não plágio, eu falo no sentido, se espelhem nas estruturas. Por isso que é bom vocês lerem, para vocês espelharem nesses modelos, no sentido de saber fazer uma estrutura de uma boa redação, né? Olha só, ter criatividade, olha que legal, né? As redações dela, a redação dela, né, sobre gratidão, sobre valorizar o próprio país, né, as culturas. Então, gente, quando vocês forem fazer lá, leiam os textos motivadores, claro, e já vão pensando, vão fazendo a estrutura, fazem um quebra-cabeça, um cabeçalho lá, qual argumento que eu posso citar? O que isso me lembra? O que isso causa, né? Porque o INEP tinha algum problema. Qual que poderia ser a causa desse problema? E como eu vou solucionar? Quem que eu vou citar, né? A gente viu aqui o Estado, o governo, enfim, tem tantos órgãos que você pode citar, né? A própria mídia, né? Representantes, ONGs, gente, tem muita coisa legal, tá? Que você pode citar como intervenção também. O que causa aquele problema, né? Já anota na sua mente o que pode ser a causa disso, né? Qual que é a consequência disso, né? O que leva isso a ser um problema? Isso tudo são pensamentos que vão ajudar muito vocês nas estruturas para montar os argumentos de vocês e também para poder solucionar, né? Então, olha que bacana, né? Por isso que é bom vocês lerem. A leitura, ela ajuda demais, sabe? A vocês criarem aí um modelo de redação. Por que eu tô prolongando muito aqui tudo? Mas, primeiro, parabéns a vocês que acompanharam, né, as resoluções do Enem de 2022. Né, se Deus quiser, a gente vai tentar terminar e fechar com chave de ouro de 2023. Mas eu falo assim, porque aqui no canal tem vários vídeos, né? Eu até agradeço a todos vocês, a gente agradece, o canal é nosso, todos os seguidores, né? Que estão aí na luta, né? Tem muitos vídeos de redações, né? Inclusive dos próprios sites do G1 também tem muitas redações nota 1000. Então, parabéns ao site, né? Créditos, porque se não fosse eles também disponibilizarem redações, né? A gente não teria base também. Olha que bacana divulgar conhecimento. Então, não deixem de ler, tá? Não deixem de acompanhar, de lerem as redações nota 1000, de treinarem. A leitura, ela ajuda demais, tanto para vocês fazerem uma boa redação. E não se preocupem com o tema, tá? Se vocês souberem fazer uma estrutura, vocês vão estar preparados com certeza para qualquer tema, tá? Então, assim, se preocupem em ter uma estrutura, em como montar uma redação. Acho que isso é o principal, tá bom? E boa sorte para vocês, bons estudos aí, não é só porque tá na reta final não, mas parabéns vocês por terem lutado desde o começo, por estarem na luta. Desejo boa sorte, tudo de bom para vocês. Vamos tentar aqui terminar o de 2023 para fechar com chave de ouro tudo, mas parabéns aos que continuaram aí nessas resoluções, viu? Vocês são guerreiros, tá bom? E bora, continuem aí, tá bom? Parabéns, um abraço a todos vocês, parabéns aos que tiraram 1000 também e parabéns aos que vão tirar também, né?
a todos vocês, tá bom? Bons estudos!